Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele vai falar hoje sobre Faravahar, Mistérios do Zoroatrismo, parte 1. Vamos então dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzelli, que deve estar chegando aí nessa tarde fria de São Paulo. Vamos lá, e aí, Ale, vamos conversar sobre o zoroatrismo, nessas energias que a gente está vivenciando aí, nesse processo de transformação e transição planetária. Bem-vindo! Olá, boa Tudo tarde. bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo, Tudo bacana? tudo. Mais para Tá cima, mais para ótimo. baixo, tá tranquilo? Nada, excelente. Conexões boas? Acho que tá boa hoje. Tá, Hoje tá. tá jóia. A voz tá saindo de acordo com Oh, aquilo que você fala, tá tudo bem. isso, que bom, O maravilha. meu celular já ressuscitou, caso você precise mandar alguma coisa, ele tá ligado na bateria. Eu já te mandei aí um Faravahar, mandei para Ah, você ter um desenho, né? Porque até no anúncio, no flyer maravilhoso que as meninas da Pax criam, elas colocaram um é. Faravahar voando, né? E eu falei, deixa eu mandar um para Carmen também, porque aí ela possui Ah, um. é verdade, olha aqui. Chegou aí para você, o Faravahar. Chegou, eu estava sem bateria, agora tá tudo certo. Isso, tá aí ele, ó. Aí, ó. Então, muito feliz Muito de bom. estar aqui contigo, Carmen. Aquela boa tarde, boa e quente tarde para você, para todos os amigos, amigas da Pax. Porque hoje está todo Obrigada. mundo aqui, né, com cachecol, porque hoje tem que Ah, usar, porque sim. a coisa tá complicada. Tá. Mas 16 faz. graus tá marcando aqui, ô God. Você está próximo também aí, né? Zona Norte, eu estou próximo da Serra aqui também. Aqui é essa base também, 15, 16, né? A gente está É, nos extremos, mas que bom. é, E mandar aquele abração, né, para nossos amigos, amigas, que toda segunda, 17 horas, a gente é. se aventura. Porque eu costumo dizer, né, Carmen, que é uma aventura. O que a gente faz aqui, só essas palavras simplesinhas que eu te mando, já é a grande Ah, aventura do eu conhecimento, né? adoro a sua criatividade. Não, eu adoro que é um banho de conhecimento, né? Eu aprendo a beça, eu já estou pronta aqui, entendeu? Vamos Para lá, vamos. aprender tudo hoje. Muito bom. Então, vamos começar a definir essa palavra complicada, né? Faravahar, né? Como a Carmen mostrou no Ai Arcanum dela, esse Ai Arcanum vai ficar para sempre, né? É um Vamos ligar de ancião, novo. isso, eu vou explicando enquanto aí a Carmen vai ligando. É um ancião que ele possui asas que lembram asas bem egípcias, né? E É, este é um dos principais símbolos do zoroastrismo. O zoroastrismo, que é uma antiga religião de mistérios. Então, a gente falou recentemente do mitraísmo, hoje a gente vai falar do zoroastrismo. E no Faravahar, aí a Carmen pode até olhar o dela também, hum, esse símbolo ele pode ter muitos significados, muitas interpretações. No fato de ser um homem barbado que está no centro, indica a experiência adquirida no trabalho da vida. Então, de acordo com o que nós vamos vivendo, vamos adquirindo experiência, gnose, sabedoria. As uhum. asas, se você for reparar, Carmen, as asas têm três divisões. E essas divisões estão associadas ao reto pensar, reto falar e reto agir. A Que parte de lindo. baixo da figura também tem três divisões, que aí É, seria o contrário, né? Seria o mau pensamento, a má palavra e a má ação, que a gente deve evitar. E é muito interessante que tem duas formas sinuosas, perto do que parece ser uma cauda na parte de baixo do Faravahar. Uma aponta na direção do rosto da figura, quer dizer, olhe sempre para frente, olhe para o bem e progrida. E a outra uhum. forma, né, sinuosa significa que dê as costas ao mal. Então, só por aí dá para a gente imaginar o quão complexa é essa religião de mistérios conhecida pelo nome de zoroastrismo. Tá. É interessante porque, quando a gente fala em zoroastrismo, de que época nós estamos falando? Mais ou menos 628 a 551 antes de Cristo. Então é algo muito antigo
E é muito interessante nós entendermos o seguinte, que tanto o zoroastrismo quanto o mitraísmo, que nós já falamos aqui também, Sim. eles vão influenciar fortemente o próprio cristianismo e vão influenciar fortemente outros movimentos que eu vou estar comentando aqui. Quem é o responsável pela criação do zoroastrismo? O responsável é Zaratustra, que os gregos chamavam de Zoroastro. Então, os gregos chamavam de Zoroastro, os persas, né, chamavam de Zaratustra. Né? Quais são, para a gente começar a ver alguns pontos bem legais, os pontos principais da crença no zoroastrismo? O que os adeptos do zoroastrismo... Você sabia, Carmen, que até hoje, em alguns locais do mundo, existem praticantes e adeptos do zoroastrismo, inclusive hoje, nos dias atuais, né? Mas no que eles creem? E por que essa religião influenciou tanto o cristianismo? Então, olha que interessante as crenças. Primeiro ponto, crença em um paraíso. Então, eles acreditam num paraíso. Segundo ponto, crença na ressurreição. E olha, estamos falando 600, 500 anos antes de Cristo. Terceiro ponto, a garganta nesse tempo seco pega. Terceiro ponto, No problems. crença no juízo final. Quarto ponto, crença na vinda de um Messias. E isso é muito interessante. Vamos analisar um pouco esses 4 pontos principais, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala em paraíso, como nós podemos entender o paraíso? A maior parte de nós que tem uma formação cristã entende o paraíso lá no Gênesis, aquela história de Adão e Eva, que viviam num paraíso, depois eles foram expulsos deste paraíso. Só que o paraíso, ele não está presente apenas no cristianismo. Em qualquer povo da antiguidade, qualquer religião de mistérios antiga, qualquer filosofia de vida, tanto do Ocidente como do Oriente, as pessoas sempre vão citar um paraíso. O paraíso, a gente entende dentro de um viés mais gnóstico, dentro do gnosticismo, a gente entende o paraíso não tanto como um local físico, por assim dizer, que teria existido. A gente entende o paraíso como um grau de consciência muito elevado, do qual a humanidade, lá no início dos tempos, ela era privilegiada, porque a consciência era mais evoluída, mas a partir do momento em que a humanidade começa a dar as costas para a consciência e começa a evidenciar as coisas relativas ao ego e não à essência, ocorre uma expulsão deste paraíso. Então, a expulsão do paraíso nada mais é do que a queda de consciência, a perda de consciência. Quando você perde a consciência, você sai de uma condição de integração com Deus do teu coração e da tua compreensão. Você vai para uma condição de obscurantismo, você vai para uma condição de erros, você vai para uma condição de fanatismo, que não tem nada de materialismo, que não tem nada a ver com o paraíso. Agora, essa crença do paraíso é interessante porque as religiões de mistérios, né, da antiguidade, filosofias de vida e sociedades secretas, Carmen, qual é o grande jogo? O grande jogo é: precisamos reconquistar o paraíso perdido. Nós precisamos regressar a este local, a esta instância muito elevada, de onde nós somos retirados pela perda da consciência.
E como a gente regressa ao paraíso? Reto pensar, reto falar, reto agir, autoconhecimento e autoobservação, que até tem a ver com a simbologia do Faravahar, que eu acabei de explicar. Se você praticar reto pensar, reto falar, reto agir, é como se crescessem asas, né? E aí as Sim. nossas almas se elevam novamente, né? Então, na É. verdade, toda a questão em torno de religião, de mistérios, filosofia de vida, sociedade secreta, é uma questão aonde se busca um reencontro com algo que foi perdido. Nós estamos apartados de uma condição elevada. Temos que nos reparar, nos regenerar para retornar a essa condição de consciência elevada e aí nos libertarmos das trevas do obscurantismo, do materialismo, da ignorância, né? Agora, um outro ponto interessante é o ponto da ressurreição. 600 anos antes de Cristo, Antes de Cristo. Incrível. já havia um grupo que literalmente falava em ressurreição, os adeptos do zoroastrismo. Mas, na realidade, Carmen, ressurreição, creio, pelos estudos, pesquisas, que é algo anterior ao zoroastrismo. Porque se você for analisar as crenças que os egípcios tinham, Pois é, exatamente. né, na É o que eu imortalidade, ia falar. Inclusive, né? essas asas, desculpa, tá em todos os templos do Egito. Tem essas asas logo na entrada, né? Sim, E sim. a energia tem o sol e as asas. É, e você vê que no Faravahar eles nem disfarçaram. É um estilo nitidamente egípcio. É É, nitidamente egípcio. Perfeito. exatamente. É como aquelas formas de Isis alada, né? As Isis, asas exatamente. é a mesma, né? É a mesma. É. Então é muito interessante porque ressurreição é uma ideia muito antiga. Nós temos um cristianismo exotérico com X, que é o cristianismo mais dado aos fiéis. Uhum, Traduzindo, é aquele cristianismo que a gente pode acompanhar numa missa todo sábado, todo domingo. claro. Mas nós temos um cristianismo esotérico com S, que na verdade a gente nem chama de cristianismo, a gente chama de gnosticismo. E a ideia da ressurreição, para os gnósticos, ela é muito antiga. Essa ideia vem do Egito Antigo, essa ideia Sim, vai pegar aspectos do zoroastrismo, vai pegar aspectos do mitraísmo, essa ideia ela vai encontrar a fraternidade dos essênios, que o próprio Mestre Jesus, o Cristo, ele fez parte dessa fraternidade, que era uma escola de mistérios. Agora, a diferença é que num cristianismo mais aberto, o que nos é ensinado, todo mundo aprendeu isso, inclusive eu, todo mundo aprendeu. A ressurreição é algo que apenas o Mestre querido e bem-amado, Mestre Jesus o Cristo, realizou. Tudo sim. bem, respeito, é uma crença, ninguém está falando nada ao contrário. Só que para os grupos gnósticos, ressurreição é um estágio, é um nível na trilha, no caminho de todo buscador espiritual. Então, Sim, quando a pessoa está na busca espiritual, a pessoa, qual é o objetivo derradeiro das nossas encarnações e de todo e qualquer tipo de busca espiritual? Qual é o objetivo derradeiro para nós que vivemos aqui na Terra? A a vitória, iluminação. sim, a vitória da ascensão. Sim, Então, quer dizer, após encarnações, vidas, mas para chegar na ascensão, estágios precisam ser cumpridos. E quais claro. são esses estágios? Reparação, regeneração
iluminação, domínio da ciência da ressurreição, porque para os gnósticos a ressurreição é vista como uma ciência, como bem fala nosso querido e bem amado mestre Serapis Bey, né? Sim. E finalmente a ascensão. Então a ascensão seria o quinto estágio, né? O quinto estágio. Então a ressurreição ela é representada como um renascimento, mas não apenas simbólico, alegórico ou moral. Depois que a pessoa se repara, se regenera, se ilumina, o que ocorre na pessoa é uma transmutação tão forte, tão assim, intensa, que a pessoa ela passa a não responder mais às leis do espaço, às leis do tempo, às leis da matéria. Agora, para a gente chegar nisso, demanda algumas vidas. Sim, Mas claro. os pessoal do zoroastrismo, eles já falavam na importância de entendermos a ressurreição como uma ciência e não apenas como algo que foi realizado por uma só pessoa, por um só mestre. Então, uma visão bem interessante, né? O juízo final é o terceiro ponto de crença, né, do zoroastrismo. O juízo final vai pegar um outro ponto da Bíblia. Carmen, você sabe qual é? A ideia de juízo Não. final que o pessoal do zoroastrismo tem, lembra alguma coisa na nossa Bíblia? Está mais lá para o final da Bíblia. Não sei, o Apocalipse. Acertou. O Ah, Apocalipse de São João, né? Então é muito pois é, só pode interessante. ser. É, Então, eu posso dizer só uma coisinha? O Mestre Saint pode. Germain fala também de ressurreição, viu? E ele acredita que nós, seres humanos, estamos no limiar de mudar a nossa consciência de morte para imortalidade e para a ressurreição. Esse é um assunto delicado. Qualquer dia você podia explicar mais sobre ressurreição, né? Podia. Opa, É. olha. Quando a Carmen fala qualquer dia, você podia explicar mais, é que a canetinha Lightsaber já trabalhou, né? Mas, Já está aqui, com certeza, perdão. né? Eu estou pensando em Imagina. como fazer isso, Carmen. A gente vai devagar e sempre, não tão devagar, porque com o sétimo raio nada dá para ser devagar. É que você Nada, é sabe que tudo pra, seu é a amigo jato, é para agora. é seu amigo aqui do primeiro, mas você falou um ponto muito importante. A ideia de ressurreição é uma ideia muito complexa, é uma Sim, ideia muito delicada. A gente pois é. precisa, primeiro, não fazer uma desconstrução, porque ninguém quer desconstruir nada. Mas primeiro a Lógico, gente precisa fazer uma orientação, um esclarecimento, porque do jeito que a ressurreição ela está, essa ideia, no inconsciente coletivo da humanidade, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer as pessoas entenderem, e isso você trabalha super bem também, através daquele curso de milagres, né? Por exemplo, quando nós falamos a ideia filho de Deus, né? Quem é sim, filho de Deus? Quem é filha de Deus? Todos nós somos. Então, claro. quando nós aceitamos essa filiação divina, fica um pouco mais fácil a gente também aceitar o Deus do nosso coração e da nossa compreensão, e também fica um pouco mais fácil a gente compreender que ressurreição pode querer significar uma outra coisa, pode ter um outro significado, como você bem o disse, que o Mestre Saint Germain nos esclarece muito bem, mas ele mesmo sabe, né, no tempo de Deus, que é necessário a humanidade dar uns passinhos a mais em nível de Sim, evolução de consciência, quer dizer, voltar para o paraíso, né, a é. fim de que essa ideia a gente possa vivenciar, mas essa ideia a gente batalha muito no cristianismo esotérico, né, que é um grupo de estudos, né, que todo mundo está gritando para esse grupo acontecer. Eu falo, gente, calma, no tempo de Deus, eu peguei essa frase de você, viu, Camilo? No tempo de Deus, no tempo de Deus, eu estou falando para todo mundo isso agora também, né? Vai É, acontecer. Mas é muito interessante que a ideia do juízo final,
é impressionante. Pode ser egípcio, pode ser grego, romano, nórdico, viking, celta, qualquer povo. Sempre falam de um juízo final. Tem uma hora em que tudo se acaba. Né? O Ragnarok, né, lá para os nórdicos germânicos, o Apocalipse de São João, né, tá inclusive na Bíblia. Agora, é interessante que na visão gnóstica, muitas pessoas, né, na visão não gnóstica, elas têm medo, né, do juízo final. Então começam a acontecer algumas coisas, o pessoal já começa a se lembrar de Nostradamus, já quer ler as centúrias, o pessoal já começa a ler o Apocalipse de São João. Eu vou dizer uma coisa, uma crença gnóstica bem forte, que diz o seguinte: ninguém fique preocupado com o juízo final. Porque para você passar por aquele rigor de julgamento de um juízo final, a primeira coisa que você precisa ter é evolução de consciência. Porque Sim. quem não tem uma evolução de consciência não tem nem como passar por aquele rigor todo que é apontado. Agora, a gente tem que entender simbologia. Essa Claro. simbologia, o pessoal do zoroastrismo já compreendia, e outros grupos também. Quer ver umas simbologias legais do Apocalipse de São João? Quantos capítulos tem o Apocalipse? 22. Interessante, né? 22 são os arcanos maiores do Os tarô. arcanos do tarô. O número 7, ele é invocado. Porque quando abrirem os 7 selos, quando tocarem as 7 trombetas, porque as 7 igrejas, 7, 7, 7, 7. Esses selos do Apocalipse, você pode entender como um selo, aí chega lá um anjo, parte o selo e começa, né, aquela desvelação, por assim dizer. Ou você pode entender o Apocalipse como algo que você precisa fazer em relação a você mesmo. Os 7 selos, eles também podem representar os nossos 7 chakras. Sim. E quando esses 7 chakras forem abertos, quando você chegar à iluminação por meio da abertura do Sahasrara, do chakra coronário, a grande verdade é que tua vida ela acabou de passar por um apocalipse. Quem chega à abertura plena dos 7 chakras, quem conquista a iluminação, não vive mais um mundo rotineiro, de forma rotineira, da maneira que vivia. Então, Sim. talvez o Apocalipse não seja algo apenas exterior ao ser humano. O Apocalipse pode ser algo que precisemos realizar para conosco. Vamos abrir os 7 selos, vamos abrir os 7 chakras, né? Vamos compreender pelos 22 capítulos do Apocalipse de São João, que são os 22 arcanos maiores do tarô, entender que esses arcanos têm a ver com o nosso próprio organismo. E aí você entra em todo um contexto, para mim, maravilhoso de anatomia oculta, que se a gente for falar aqui, nós vamos até amanhã. Então, melhor não, né? Porque aí Outra live já, outra live. Olha aqui, ó. Aí a coisa vai embora, né? A coisa vai embora. Então, esse aspecto de juízo final, né? É interessante que na sexta-feira a gente estava falando de São João Batista, que é um grande santo, né, celebrado. A gente celebra ele no solstício de inverno, próximo, né, do solstício de inverno. E você sabe quem é que a gente celebra no solstício de verão, Carmen, em dezembro? Não. O outro João, São João Evangelista. Né, que Ah, que lindo. o dia dele está lá para próximo do dia 27 de dezembro, aquela data lá. Então, os dois Joões, eu vou até colocar no plural, os Joões, né? Claro que não tem nome no plural, lógico, mas os dois, né? João Batista, solstício de inverno. João Evangelista, solstício de verão. Aqui no hemisfério sul, né? Porque no hemisfério norte inverte tudo, né? Porque lá é diferente. E uma outra crença aqui, a quarta, vinda de um Messias. É impressionante, né? Porque 628 a 551 antes de Cristo, o mestre Jesus, né, ele não havia
encarnado ainda. Mas no zoroastrismo acreditavam numa figura messiânica. O que quer dizer o termo Messias? Messias vem da palavra do termo Meshiach, que quer dizer o ungido. Então eles acreditavam que o Messias viria para redimir, para reparar, para regenerar a condição involutiva de consciência do gênero humano. Claro, para quem estivesse desperto para compreender o Messias, por assim dizer, né? Então, é muito interessante que a vinda do Messias, no gnosticismo, a gente tem uma visão um pouquinho diferente. As pessoas estão aguardando, em muitas religiões, né, exotéricas, aguardam o retorno do querido e bem-amado Mestre Jesus, o Cristo. A gente até ouve, quando Jesus voltar, porque Jesus volta, Jesus vem, quando ele vai voltar, ele vai voltar. Na verdade, num aspecto gnóstico, a segunda vinda, ou a vinda do Messias, tem a ver com algo que todo mundo na Pax Universal conhece, que é a divina e poderosa presença de Deus em nós, o Eu Sou. Nós sabemos que nesta presença existe o santo ser crístico, que em trabalhos de visualização, a gente visualiza ele acima de nós. É dito, gnóstica e teosoficamente falando, é dito que após um certo número de vidas, que a pessoa se reparou, se regenerou, se iluminou, buscou o autoconhecimento, a espiritualidade, é dito que tem um momento em que ela está lá fazendo a ativação da sua divina e poderosa presença de Deus, o Eu Sou. E esse santo ser crístico, ele se deslocaria, ele desceria e ele nos olharia. Então, quando ele nos olha, isso seria o retorno do Messias. Isso seria a vinda do Cristo, do santo ser crístico para nós. Isso é muito interessante, que é uma visão bem diferente. Que nessa visão nós entendemos que não é eu ficar esperando quando alguém irá voltar. É eu ter consciência do Deus do meu coração e da minha compreensão e eu procurar este grau de consciência crística. Sim, claro. Porque é uma coisa interessante, para as pessoas que não sabem, Cristo não é um nome, digamos, o nome de alguém. Cristo é um grau de consciência muito elevado. Sim. Daí o porquê na gnose, todos os gnósticos falam Mestre Jesus, o Cristo. O Cristo. Aquele que atingiu o grau de consciência crística, né? Sim. O nome, você sabe que o nome do Mestre Jesus, em aramaico, na época dele, Carmen, era Yoshua ben Pandira. Yoshua ben Pandira. E no gnosticismo, nessas religiões antigas, entendemos que Jesus é um nome iniciático que esse querido mestre, Yoshua ben Pandira, teria recebido em uma das iniciações pelas quais ele passou, extremamente elevadas, aonde Jesus acaba sendo um nome iniciático, um nome esotérico. Agora, é interessante porque o Messias, ele vem. Falando um dia com o Rabino, né, estava conversando, e num grupo de pessoas, né, Rabino, quando que o Messias vem? Porque vocês não acreditam, como nós cristãos acreditamos, Jesus para nós é o Messias.
Aí ele falou, mas para nós também, Jesus, nós temos muito respeito, nós o vemos como um profeta, mas já que vocês estão me perguntando quando o Messias vem, ele virá quando a humanidade se messianizar. Olha que interessante a resposta que ele deu, né? Que Pois é, nada mais é do que a recuperação do grau de consciência que se perdeu, né? claro, Que nós falamos aqui do claro, paraíso no início, né? Então esses claro. são os 4 pontos. E antes de eu prosseguir, eu vou tomar agora uma aguinha. Vai lá, fica à vontade. Estou conversando aqui com o nosso querido Alexandre Garzelli, hoje dando uma super aula sobre os mistérios do zoroastrismo. Eu adoro zoroastrismo, eu adoro porque eu aprendo muito. Amanhã, dia 28, eu estou aqui conversando com o Rafat Khalifa, direto lá do Cairo, no Egito. Ele que é egiptólogo, vai falar sobre papiros, papirologia. Quais são os principais papiros e aonde eles estão localizados? Pois é, vamos aprender, né? A gente está tentando o nosso melhor aqui nesse momento de transição planetária nos últimos 2 anos, dar o máximo de informação possível para os nossos amigos, né, Ale? Para que É, cada um possa reescolher um novo caminho de acordo com aquilo que a gente tem vivenciado na família Pax, né? Então, esperamos vocês. E essa quinta-feira é um dia muito importante, é o dia do Conselho Kármico, quando nós escolhemos os próximos 90 dias da nossa vida. Às 3 da tarde, com transmissão aqui no Instagram também, eu vou estar fazendo um ritual, participem. E às 5 da tarde, o Bueno vai estar falando e fazendo a oração e o ritual do Conselho Kármico. É isso. Retornando, retornando, pegue sua caneta lightsaber violeta já está e aqui. vamos escrever palavrinha difícil. Olha que termo legal, vou mandar para você e para os amigos agora. Ah, Ahura Mazda. Calma, eu vou soletrar. vai. A-H-U-R-A. Ahura. Ah. Ahura é a primeira palavra. A A segunda é segunda separado, né? é Mazda. isso, é Mazda. M-A-Z-D-A. Mazda. ZDA. Ah. Eu Quem não tenho é? a mínima ideia do que signifique. É porque realmente é um termo bem zoroastrismo mesmo, né? Ahura Mazda é o Deus do bem, na Deus crença do bem, deles. adorei. É o Deus do bem, da verdade e das virtudes. Hum, Então eles acreditavam em um princípio luminoso, a plenitude da luz, e eles chamavam esse princípio de Ahura Mazda. pura Tanto Mazda. é que naquele livro que eu escrevi, O Vida, Virtudes e Mistérios, né, um livro para jovens demolês e buscadores espirituais de todas as idades, quando eu vou falar do zoroastrismo, eu falo zoroastrismo, luz e trevas. Porque, na verdade, o zoroastrismo é isso. É uma crença onde vocês têm 2 princípios. A luz plena, infinita, e você também tem as trevas. E aí o ser humano precisa escolher, né? Para que Claro, lado ele vai. E a Ahura claro. Mazda, ele coordena o bem, a verdade, as virtudes. Qual é o símbolo principal do Ahura Mazda? O fogo. Fogo. Zoroastrismo, Carmen, é uma religião de fogo. Até mesmo hoje, Adoro. as pessoas que praticam o zoroastrismo, você sempre vê chama. Você sempre tem o fogo presente, porque ele representa o próprio Ahura Mazda. E é interessante Uhum. que o fogo, ele era um meio pelo qual Ahura Mazda se comunicava com os seres humanos. Agora, olha que interessante. O fogo é o meio pelo qual Ahura Mazda se comunica com os seres humanos. Aí nós pegamos a nossa Bíblia cristã, vamos lá no Antigo Testamento, e aí nós encontramos um personagem muito importante chamado Moshe ou Moisés,
Pois que é. ele se comunica com Deus por meio de uma sarça ardente. Carta ardente, claro. Tudo a mesma coisa, falado Então, diferente. justamente, né? Então a gente começa a entender que nós estamos falando do povo persa. Sim, Moisés era judeu, ele estava no Egito, mas o fogo realmente é um dos símbolos mais importantes para a evolução do gênero humano. É sim. natural o gênero humano buscar a luz, por quê? Porque nós somos seres oriundos da luz. A nossa origem é luminosa, e inclusive ela não é nem terrena. Claro, falando da origem da nossa essência, né? Então, se existe uma divindade que se comunica por meio do fogo, e se os humanos podem, através da interpretação desse fogo, entender a vontade do Deus do nosso coração, da nossa compreensão, independente, né, da religião a qual pertençamos, entendemos que o fogo é algo extremamente sagrado. E assim o é, né, Carmen? Até na fraternidade branca. Claro. Senhores dos sete raios, ou senhores, ou as chamas, as sete chamas, chama Sim. trina, chama violeta. Quer dizer, às vezes eu acho que as pessoas às vezes esquecem um pouco. Vocês têm ideia de quantas vezes quem está na busca espiritual a gente lida com o fogo? O fogo é literalmente algo extremamente sagrado mesmo. E no ocultismo, o fogo representa o próprio plano espiritual. Sim. Por que o fogo associado ao plano espiritual? Porque a divindade, seja a Ahura Mazda, ou seja Adonai, quando queriam se comunicar com o gênero humano, usavam fogo. Então daí a importância do fogo, né? Ahura Mazda, olha que interessante, ele reina nos céus e ele concede aos dignos sabedoria, abundância e fertilidade. É interessante, né, esse Ahura Mazda, né? Ele reina Uhum. nos céus e ele concede sabedoria, abundância, fertilidade. Aí na oração que o querido Mestre Jesus Cristo nos ensinou, Pai nosso, que estais nos céus. Então a gente realmente vê quanto esse zoroastrismo influenciou as religiões vindouras, né? É bem Sim, é interessante verdade. mesmo. E agora tem uma outra palavrinha legal, mais uma. Essa é mais fácil. Hum. Arimã. A de amor, R de rei, I de isso, M de Maria, A. Ari, Arimã. 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 Bom, se nós temos a Ahura Mazda, que é a luz, que é o bem, que é a verdade, que é a virtude, tudo no universo é dualidade. Arimã, ele é o É o oposto de outro. Ahura Mazda. Arimã, Hum. na crença do zoroastrismo, ele é o deus das trevas, do caos, destruição, desordem e morte. Hum. Quer dizer, né? É o pacote completo, né? Deus das trevas, do caos, da destruição, da desordem e da morte. E é muito interessante, porque qual é o objetivo do Arimã? Ele objetivava levar os homens à corrupção total, corrompendo a alma humana e criando armadilhas para cegar os que tentavam perseverar em meio às trevas, rumo à luz da verdade. Então, olha que interessante. A gente Hum. vê que aí começa uma batalha. Sim. A batalha para retornarmos ao paraíso. A batalha pela verdade, pela luz, pelo bem. Só que aí surge uma oposição, no caso aqui, Arimã, que o objetivo dele era desviar
estes seres que buscavam a virtude do caminho. Sim, Era pois é. criar armadilhas para que aquele gênero humano se corrompesse. Inclusive a própria alma ficasse comprometida. Então é muito interessante, porque quando eu estava estudando isso, Camille, eu lembrei de algo que, desde a minha adolescência, você sabe que eu comecei a estudar a espiritualidade, como você também, começamos bem jovens, né? O interesse Sim. por essas coisas. E algo que eu ouvi e que eu procuro dar muita atenção, nunca no sentido do medo, porque nós não devemos temer coisa alguma. Nós temos que trocar a Claro. palavra medo pela palavra respeito. São coisas diferentes. Né? Medo é uma coisa, respeito é outra. Mas uma ideia que eu sempre respeitei foi a seguinte: quanto mais você busca a luz, quanto mais você almeja a ascensão, quanto mais você quer evolução, em um mundo, em um planeta, onde o próprio inconsciente coletivo tende a um materialismo, é claro que existem forças de oposição. E é muito Sim. interessante, Carmen, porque as pessoas acreditam, às vezes a gente até ouve isso às vezes, não, porque agora eu vou me dedicar à busca espiritual da minha vida, porque eu quero tranquilidade. Eu falo, meu querido, Vai ter tudo menos é, tranquilidade, eu até deixei né? você completar, Carmen, que eu sei que você iria completar. É claro. Se você quer pegar a trilha do autoconhecimento, se você quer pegar a trilha da busca espiritual, porque você quer ter tranquilidade, olha, repense um pouco as suas ideias, faz uma troca. Eu acho que talvez seria melhor você comprar um ingresso, passagem para algum resort bem legal, que aí lá você vai ter tranquilidade, porque busca espiritual e autoconhecimento Não não tem a para. ver com tranquilidade, não. É, É um trabalho muito intenso e é um claro. trabalho que, se nós não formos persistentes, se nós não formos resilientes, claro que a oposição ela pode nos enganar, nos tapear. Daí a importância também buscar a espiritualidade em locais sérios, com Sim, pessoas claro. éticas. A espiritualidade, ela não é, as pessoas precisam entender, espiritualidade não é uma moda, espiritualidade não é um momento, espiritualidade é um estilo de vida. Sim. Não existe espiritualista interruptor. O que é espiritualista interruptor? É aquele que aperta o botão, clique, estou espiritualista. Aí sai do É, ritual, clique, não estou mais. Não. Espiritualidade é algo que você respira, é algo que você pensa, que você fala, é algo que você vive como um estilo de vida mesmo, né? Então, é muito interessante essa ideia do Arimã, que se vamos evoluir, entendam, sempre haverá algo que espreita. Não tenhamos medo. Agora, também não baixemos a guarda, porque a claro. espiritualidade demanda vigília, né? Olha que legal isso aqui, Carmen. Mentiras, embustes e enganação é o que Arimã usa para afastar o buscador da senda da verdade. E isso é muito interessante, algo que eu e a Carmen já falamos aqui, e eu acabei de falar, mas vou repetir, porque isso é importante. Gente, cuidado com o que vocês buscam em matéria de Sim, espiritualidade, hermetismo, esoterismo, formações, cursos. Cuidado, que às vezes são caminhos, pseudo-caminhos, que nos afastam, não nos aproximam da evolução. pois Né? é. Então, é interessante que só os mais atentos e que praticavam uma rigorosa autoobservação conseguiam vencer as armadilhas das trevas de Arimã. O que isso lembra na Bíblia? Tem um momento em que o Mestre Jesus chega e ele fala:
orai e Vigiar. vigiai. E até tem um livro chamado A Última Tentação de Cristo, do grego Nikos Kazantzakis, que até virou um filme, esse livro com William Defoe, A Última Tentação de Cristo, em que aquela cena em que Jesus ele pede para os discípulos, né, ficarem orando, e aí os discípulos acabam dormindo. E aí ele tem mostra uma cena, porque isso está no livro também, que Jesus fala, é impressionante, eu lhes peço para que vocês mantenham a vigília, nem a noite inteira, por um curto espaço de tempo, e vocês não conseguem fazer isso. Então é muito interessante que nessas palavras, né, temos que estar vigilantes. Nós Sim, sim. oramos, adoramos cerimônias, amamos rituais. Eu e a Carmen, a gente ama cerimônia, ritual, de tudo quanto é jeito, a gente Direto. adora, a gente gosta. Só que, além do cerimonial, além, né, a vigília é todos os dias. Claro. Vigília, né, é aquele velho dormir com os olhos abertos. Claro, ninguém vai dormir com os olhos abertos, mas você pode muito bem desenvolver sua terceira visão, que aí quando você fecha esses dois, esse aqui continua aberto. Então, você está sempre vigiando também, né? É verdade. Eu quero dizer uma coisa, no curso em Milagres, uma das frases principais do Mestre Jesus é esse, orai e vigiai por Deus e pelo seu reino. Isso quer dizer que você tem que estar em estado de alerta com a sua consciência crística. Porque se você estiver ligado ao ego personalidade, a vida descamba, vai lá para baixo. Se você está sintonizado na energia do Espírito Santo, em Deus, nas coisas, nas energias positivas, no poder do amor, da iluminação, aí é maravilhoso, né? E é bem isso mesmo. Você vê que tudo tem a ver, né? Todos os ensinamentos realmente são esses. E esse Deus Arimã aí, ele deve estar reinando ultimamente na Terra, né? Infelizmente. Como é que Ah, faz para ele ser depurado, purificado e ascensionar rápido e se transformar num Ahura Mazda? é, na verdade, a gente entende, né, que essa dualidade luz e trevas do zoroastrismo influenciou religiões, filosofias de vida, sociedades secretas. E olha a lista, Carmen, de movimentos que foram influenciados pelo zoroastrismo: o maniqueísmo, o mitraísmo, o cristianismo, o catarismo, que é um cristianismo gnóstico primitivo no sul da França, o templarismo e a própria maçonaria em algumas ideias, por causa Uau! dessa dualidade que tem no zoroastrismo, né? Então, Sim. por exemplo, a dualidade no meio dos templários. Você sabe qual é a primeira bandeira templária, Carmen? A primeira bandeira dos Cavaleiros Templários? Não, qual é? Ela é chamada de Bolsian, é um termo em francês, Bolsian, às vezes fala Bossan, né? Metade da bandeira é preta, metade é branca. Olha aí, Ah, dualidade, né? sim, Aí você vai visitar uma loja maçônica. Quando você entra na loja, você vê duas colunas na entrada e logo na frente das colunas você tem, parece um tabuleiro de xadrez. Ladrilhos pretos e brancos. Outro sim, é símbolo verdade. de dualidade. Dualidade. Os cátros, eles falavam, o ser humano, todos os seres humanos, para os cátros, até hoje a gente fala isso, né? É como se os seres humanos fossem espadas. E cada ser humano, ele precisa decidir se ele vai se dar nas mãos de Ahura Mazda, o senhor do bem, ou se ele vai Sim. se dar nas mãos de Arimã, o senhor do mal. Que, como a Carmen falou, que hoje está reinando, né? Mas como a gente enfrenta esse Arimã? Em primeiro lugar, nós compreendemos a dualidade em nós. Uhum. Todo ser humano é dual. Nós somos duais por vários motivos, Carmen. Uma parte nossa é material, outra é essencial. Uma parte nossa é mortal, imperfeita, finita. Outra parte nossa é imortal, perfeita, infinita. Uma parte do ser humano é ego,
outra parte é a essência. Sim. Então, na verdade, por meio da autoobservação, antes de você pensar qualquer coisa, antes de você falar qualquer coisa, antes de você agir, basta se fazer a pergunta: eu tendo esse pensamento, eu tendo essa palavra, eu tendo esta ação, eu estou colaborando para com o avanço e o progresso do mundo, ou essa minha palavra, esse meu pensamento, essa minha ação vai trazer caos, vai trazer desordem para o mundo. Pois é. A neutralização da dualidade, colocar a dualidade em nós em equilíbrio, começa pela autoobservação. Então, esse é um primeiro ponto, é um primeiro momento, né? Agora, é muito interessante que toda religião, o zoroastrismo não é diferente, tem um livro sagrado. Cristãos, né? Bíblia. Judeus, Torá. Muçulmanos, Sim. o Alcorão. Qual é o livro sagrado do zoroastrismo? O Avesta. A-V-E-S-T-A. Deu para pegar? Essa aí não é tão difícil, né? Não, essa é fácil. Avesta. Em algumas pronúncias, né, naquela região do Irã, às vezes eles falam Avesta, né? Avesta. É o livro sagrado do zoroastrismo. E nesse livro você vai ler as seguintes informações: imortalidade da alma, vinda do Messias, ressurreição dos mortos, no juízo final. Olha que interessante isso. Ressurreição dos mortos no juízo final, né? Sim. E no Avesta, ou Avesta, nós temos os gatas. Gatas a gente escreve como se fosse escrever gata, só que o final é T-H-A-S, gatas. Gatas são hinos de louvor do zoroastrismo, os gatas, hinos de louvor. Hinos religiosos, cânticos, né? Para indo para a conclusão, nós temos também o Yasna. Vou soletrar, Carmen. Y-A-S-N-A. Yasna. 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 Y-A-S-N-A. Yasna é o ofício sagrado. É cerimônia, é liturgia, as celebrações, os ofícios sagrados do zoroastrismo, a gente chama de Yasna. Tá. E a última palavrinha, né? Porque hoje já deu um monte de palavras estranhas, é o Vendidat. Essa eu vou ter que falar letra por letra. V, E de elefante, N de navio, D de dado, I de isso, D de dado, A de amor, D de dado. Vendidat. Vendidat. Significa? Reparação, regeneração, a fim de que a gente, pela purificação, atinja a iluminação e a ascensão. Então que venha a vendidade. Vamos regenerar a humanidade, pelo amor de Deus, né? Mas transmutar aí. É interessante que é bem completinho, né, Carmen? Gatos. Não, é maravilhoso. Infelizmente ou felizmente, é o momento que a gente está vivendo. Quer dizer, ou todo mundo expande a consciência, retorna a estudar o início de todas as filosofias e religiões e tem uma tomada de consciência crística e assume uma outra postura perante a própria realidade individual, porque é só assim que a gente muda o mundo. É quando cada um muda a sua percepção, a forma que enxerga e a forma que age, a forma que escolhe e a forma que vive, né? Tô amando as suas aulas, né? Maravilhosas. Muito bem. Vem de idade, que venha. Vamos aí regenerar. Vendidade, é interessante que essa palavra, né, é totalmente persa, né, das regiões do Irã, mas quando eu pronuncio vendade, né, lembra um pouco também verdade, né? Lembra um pouco verdade, também. É verdade. E quando você é pela verdade, quem é da verdade não se coaduna com o erro.
Quem é da Claro. verdade não se coaduna com erro, e quem não se coaduna com erro se repara, se regenera, se ilumina. Então isso é muito Claro. interessante, é muito legal. Então, Muito bom. eu estou nesses 5 minutinhos finais aqui. O que tínhamos para dizer, né, sobre o Faravahar, zoroastrismo, a gente conseguiu em uma parte só, estou feliz, conseguimos, né, explorar Então, eu ia até bastante. te perguntar, porque você pôs parte um, não vai ter parte 2, então, Não, encerrou. acho que ficou bem, né, Tá fechado, resolutivo. foi maravilhoso. Acho que ficou legal. Achei que... E muito bacana uma coisa que você comentou, Carmen, o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos compreender, independente da religião que nós professemos, Sim, a origem das religiões. Quando lógico. você se volta para a origem, você compreende. São formas diferentes de Sim, falar de uma mesma essência. Eu sim, tenho uma frase, a Carmen vai lembrar, desde que eu entrei na Pax eu falo isso. Todas as religiões levam a Deus, sim, porque todas elas são oriundas de Deus. E a claro. essência de qualquer religião é o amor. Então, a forma pode mudar, mas a essência é uma só. Então, vamos deixar de olhar para as divisões, vamos deixar de olhar para tudo aquilo que nos separa e vamos Sim, procurar olhar para aquilo que nos integra, que nos une. Aquele conceito de que todos somos um, porque realmente somos. E aí um som. dia compreenderemos isso, né? Bem entendido, bem compreendido. Não tenho dúvida disso, não. Maravilha. Obrigada, Lê. Foi ótimo, maravilhoso, como sempre. Família Pax, amanhã eu tô aqui com o Rafat Khalifa, vai falar sobre papirologia, quais são os principais papiros e aonde eles estão localizados, em que museus, em que países e tudo mais. Tua mensagem final, Ale, em 2 minutos. Tá. Então, minha mensagem final é uma mesclagem de ideias de Zoroastro, dos cátaros, dos templários e algumas coisas que a gente se verifica também hoje na escola de Uhum. mistérios maçônica, né? Na verdade, é dito que Deus ele descansou no sétimo dia, para que em verdade o Deus em nós, o Deus dentro de cada um de nós começasse a trabalhar para a reparação, para a regeneração, para a iluminação, o domínio da ciência da ressurreição e a posterior vitória da ascensão. Não pense que trabalhar pela ascensão é algo muito complexo. Os próprios mestres dizem que nas pequenas coisas, nos menores atos, você pode fazer algo que contribua muito para a tua ascensão. E uma das formas mais nobres de você contribuir para a tua ascensão é sempre o servir ao próximo. Serve ao próximo, que a Ahura Mazda esteja contigo, equilibra a dualidade em ti, e não haverá trevas as quais você não seja capaz de reparar, regenerar e, consequentemente, evoluir. É isso aí. Amém. Namastê. A gente se fala, a Namastê. gente se vê. Amém. Boa Obrigadão. semana. Obrigada, Ale. Tchau, Gratidão. tchau. Namastê, família Pax.